começou há exatos 5 anos. Da ideia de construir um frigorífico regulamentado, surgiu a busca pela área adequada e depois o início da construção, em 23 de março de 2015. Foi no povoado Lagoa do Forno, em Itabaiana, 2 anos depois que o frigorífico serrano começou a dar os seus primeiros passos. Um início bastante difícil, mas com fé e perseverança, fomos ultrapassando todos os obstáculos. Com muito trabalho e dedicação, aos poucos fomos conquistando o nosso espaço, cumprindo à risca todas as determinações legais para o abate e valorizando a nossa gente, gerando emprego e renda para muitos sergipanos. Da chegada ao curral, a verificação da guia de trânsito animal, passando pela dieta hídrica, o abate sem sofrimento, todo o manejo dos animais é feito por pessoas treinadas em uma infraestrutura moderna e automatizada. Toda essa logística é acompanhada por um rigoroso controle de qualidade, supervisionado por uma médica veterinária, o que garante aos nossos clientes a tranquilidade de estarem adquirindo um produto seguro e pronto para comercialização. O Frigo Serrano tem capacidade para abater 600 bois por dia. São 6 câmaras frias com capacidade para armazenar até 120 bois cada. Uma lagoa de estabilização que recebe água tratada que é reutilizada, o que mostra toda a nossa responsabilidade ambiental, e o selo de inspeção estadual que garante o livre transporte da carne em todo o nosso território. Hoje, somos uma referência no abate em Sergipe, onde primamos pela legalidade, pelas boas práticas, pelo respeito ao meio ambiente e ao bem-estar animal, contribuindo para fornecer, há 2 anos, um alimento saudável e seguro para as famílias sergipanas. Nosso maior orgulho é dizer que somos uma empresa genuinamente sergipana. Há 30 anos comecei... Nosso compromisso contínuo com a inovação e os resultados. Sejam bem-vindos a uma nova história. Muita coisa boa está por vir. 30 anos de Marcos Contabilidade, evolução em cada resultado. Olá, turma, boa noite. Hoje um pouquinho mais tarde, devido à correria do dia a dia, a gente explica já para você. Antes disso, agradecer a tua audiência, a tua participação, como sempre, em todos os programas e ao vivo. E hoje o assunto é água, né? O bem precioso que todo mundo tem que, né, ter em casa, ou pelo menos deveria ter. A gente vai falar sobre isso. Quero agradecer a todos os nossos apoiadores, né, patrocinadores, ou melhor assim, aqueles caras que confiam, né? Empresas que confiam no nosso trabalho, o pessoal do Frigo Serrano, forte abraço, obrigado pela, né, parceria. S4 Consultoria também conosco, pessoal do Ilognet Mais, muito obrigado. Marcos Contabilidade, 30 anos de sucesso, pessoal esperto também com a gente, da
MJD Construções. Alô, Joel, um forte abraço. Zeta também, grande Zeta. César e toda a equipe da Zeta Metalúrgica está sempre conosco. Hipertop Transportes. Alô, Ademir, o papo foi bom. Vamos conversar de novo essa semana. Você está por dentro das coisas políticas, né, do estado de Sergipe. Um abraço também para todos que fazem a ACE, né, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, e o Supermercado Líder, lá no Parque dos Faróis. Um forte abraço a todos que fazem parte do Supermercado Líder. E Etos Incorporadora, né, que essa semana, inclusive, entregou mais um novo empreendimento e vem mais coisa boa por aí. Já falei com o pessoal do Ilha, vamos bater um papo com o Wesley aqui sobre o novo Ilha. Pessoal, vá compartilhando, mandando um link para os seus amigos. Afinal de contas, você é a favor ou contra a concessão da DESO? Não vamos falar só disso, mas obviamente que é o assunto principal que está na vez. E quem está aqui à minha frente sabe tudo sobre o assunto e está, né, inclusive, direcionando para que a DESO tenha essa concessão feita o quanto antes. Milton Andrade, muito obrigado. Sei que a correria é grande, você já falou aqui do que ocorreu justamente por conta, né, desse pequeno atraso nosso, mas está justificado. Fique à vontade, seja bem-vindo a Campo do Brito. Boa noite, Sandro de Jota, boa noite a todos os telespectadores aqui de Campo do Brito e região. Prazer imenso estar aqui falando com vocês. Boa noite, meu amigo Cláudio, Ricardo, está aqui nos acompanhando. Cláudio, um amigo já de longa data, que nos proporciona algumas oportunidades imobiliárias, não só no Agreste, como em todo o Sergipe. Verdade, verdade. Um grande corretor aqui da região de credibilidade, homem de bem. Muito obrigado, Sandro, pelo convite, por compreender aqui o nosso contratempo lá de cunho pessoal, a perda de uma pessoa querida que nos fez acompanhar as últimas homenagens até mais tarde. E o horário de trânsito em Aracaju para sair é complicado. Não, sem dúvida. Eu agradeço porque eu sei da tua agenda e você está nessa batalha indo aos 4 cantos. E eu acho importante, porque você faz parte, né, do governo do estado nesse momento e falar, dialogar com as pessoas a respeito desse tema tão importante. E, né, já ouvi essa semana, só essa semana, acredito, que umas 3 entrevistas suas em emissoras de rádio para explicar, para debater. Já disse aqui também no programa que depois, um dado momento, vamos agendar, quem sabe com o presidente do próprio sindicato, uma outra pessoa que tenha um outro pensamento diferente disso. Mas hoje o assunto principal é a concessão da DESO, né? Mas antes disso, Milton, só para que as pessoas entendam, o Milton é um cidadão extremamente preparado, empresário, né? Conte só um pouquinho da tua história para quem não te conhece, né? Porque, inclusive, há um tempo atrás, há um tempo que você era, acho que era presidente do PMN, eu mantive até contato com diretórios, poxa, esse partido é bacana e tal. E o Milton já foi candidato também. Só um pouquinho da tua trajetória política, né? Antes da empresarial. Eu tenho 36 anos e em 2018, sem tradição nenhuma familiar na política, decidi encarar uma eleição de governo pelo PMN. Isso. Eu não era presidente do PMN, fui candidato a governador pelo PMN. O presidente ainda é o guerreiro César Cardoso. Um abraço ao meu amigo César, que nos deu a legenda lá em 2018. O único partido que acreditou num projeto novo. Tivemos um bom desempenho, mais de 35 mil votos, com 7 segundos de televisão, sem nenhum recurso. Hoje eu tenho mais noção da política, eu acho até engraçado. A gente não tinha uma equipe de rua para panfletar, a gente não tinha absolutamente nada. Era realmente só uma campanha franciscana e extremamente propositiva. E depois de 2018, não me omitive mais, participei de todos os grandes debates, sejam locais ou nacionais, sejam, por exemplo, reforma tributária, seja o novo marco de saneamento, que hoje, agora nós estamos colhendo os frutos dessa nova regulação. Enfim, durante a pandemia também, sempre me posicionei colocando o que, na minha opinião, seriam medidas mais eficazes, aplaudindo as medidas que eu julgava certas e com crítica construtiva naquilo que eu julgava que poderia ter sido melhor. Em 2022, disputei a eleição junto ao senador Alessandro como vice-governador, ele candidato a governador, e no segundo turno, nosso agrupamento manifestou apoio ao hoje governador, né? Fábio Tidieri, na época o candidato e hoje o governador Fábio Tidieri, e o governador Fábio entendeu que nós poderíamos colaborar com o governo dele e com muita honra nos convidou para presidir a Agência de Desenvolvimento de Sergipe, chamada Desenvolve-se, que foi criada agora esse ano, em final de agosto. E aqui nós estamos com a missão de tocar a pauta, colaborar com o crescimento do Sergipe. E dentro das atribuições da agência, que são basicamente 5 atribuições, se você me permitir falar. À vontade, sim. Desburocratização,
captação de novos negócios e investimentos, relações internacionais e gestão de ativos, parcerias estratégicas e projetos estruturantes. Na diretoria de parceria estratégica é justamente onde nós tratamos e cuidamos da concessão parcial do serviço de saneamento. Até as pessoas que estão em casa ficam imaginando, depois vocês vão abastecer aqui, viu? Essa escada aqui não é brinquedo, não. Falar em escada. Meu Deus, parecia do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Falar em escada, eu quero mandar um abraço para o grande Paulo, que é o proprietário aqui do Centro Empresarial, e sua esposa Cristiane. Paulo, um abraço, você que está em casa assistindo, que ele está, como nós dizemos no interior, ele está com pirrincha. Sabe o que é isso, né, Paulo? Está de pirrincha, né? Está choco, está com a criancinha dele em casa. Parabéns, Paulo. Parabéns pela vinda da garotinha e que ela, né, participe desse seu momento feliz aí. Então não é só concessão da DESO, tem muita coisa dentro da Desenvolva-se, né, que você vai tratar. Só que esse tema concessão da DESO ou privatização, algumas pessoas chamam de privatização, é um tema extremamente polêmico, obviamente, mas que se arrasta há um bom tempo e tem os prós e contras. Vamos aprofundar mais o assunto. Veja bem, concessão não é privatização, né? Deixar bem claro isso. É isso mesmo. Né? Essa é a primeira diferenciação, Sandro, que você, como um comunicador inteligente, já identificou que tem causado muita confusão na cabeça da população. Privatização é quando a venda da empresa, com os ativos e passivos e com o quadro de funcionários que lá existem, podendo inclusive ser demitidos ou não. Isso é o que acontece numa privatização. O sócio deixa de ser o Estado e uma empresa privada passa a ser a dona, a controladora da empresa vendida. Não é o que está acontecendo com a DESO. Perfeito. Nem perto. Concessão é quando você pega um serviço que é originalmente explorado pelo poder público e vai conceder este serviço e somente este serviço para uma empresa privada, sem que isso mude absolutamente nada em estruturas de empresas públicas já existentes. E que ao final do contrato, todos os investimentos feitos e realizados voltam a pertencer ao Estado. Ao final do contrato de concessão de 35 anos, todo o investimento hoje previsto em mais de 6 bilhões de reais. Muito dinheiro, né? 6 bilhões de reais voltará para o patrimônio do governo de Sergipe. Sem ter investido R$1, isso passará a integrar o patrimônio ao final da concessão, com universalização de esgoto, água tratada, esgoto tratado e garantia de fornecimento sem essa intermitência no serviço de fornecimento de água. Na questão essa concessão, ela não vai ser, ela não vai comandar 100% a DESO, seria isso? Porque, por exemplo, tem a distribuição, tem a captação, tem o tratamento. Como é que fica essa distribuição? A DESO, perdão, o serviço de água e esgoto e água e saneamento tem 4 etapas: captação da água bruta, tratamento dessa água, distribuição da água tratada, coleta e tratamento de esgoto. 4 etapas. Atualmente, quem realiza as 4 etapas é a empresa pública DESO. No novo formato proposto, a DESO continuará existindo, tendo o Estado como seu sócio controlador, mantendo seu quadro de funcionários, que não muda absolutamente nada sobre o quadro de funcionários existente na DESO, só que ela vai explorar apenas 2 dessas atividades e não mais 4. Ela vai explorar a captação da água bruta e o tratamento dessa água. A distribuição da água, onde a DESO vem se mostrando ineficiente, com perdas de quase 50%. E a coleta e tratamento do esgoto, onde a DESO vem se mostrando incapaz de investir, já que o seu lucro recorde foi de 40 milhões no ano e os investimentos necessários são de 6 bilhões, muito longe, 40 milhões ao ano para 6 bilhões, ela tem se mostrado ineficiente nesses 2 pontos. Então, nós entendemos que, bom, se nessas 2 primeiras etapas ela tem eficiência, nas 2 etapas que ela não é eficiente, para que a gente possa cumprir com a legislação do novo marco do saneamento e atingir a universalização, que é 99% de água tratada nas torneiras e 90% de esgoto tratado. Hoje o esgoto tratado de Sergipe é menor que 50%. Menor que 50%. E para atingir essa meta de 90%,
são necessários quase 6 bilhões de reais. O governo não tem esse dinheiro, a DES não tem esse dinheiro, as prefeituras não têm esse dinheiro. Então só resta a alternativa de chamar a empresa, uma concessionária, chamar a iniciativa privada para que, de forma ordenada e organizada, com um contrato rígido, com um contrato com metas, explore esse serviço e entregue à população um serviço de melhor qualidade. Eu vou polemizar aqui um pouquinho para facilitar a vida do cidadão lá que está assistindo do outro lado. Existe muito uma situação que o pessoal diz, mas o governo normalmente ele sucateia um determinado órgão para depois colocar esse órgão à venda. Só que a gente está falando de uma situação que se arrasta há um bom tempo, né? Já tem um tempo que esse órgão, que é justamente o DES que a gente está falando, não cumpre determinadas situações em algumas cidades e até mesmo na grande capital. Como é que você vê essa situação? Por exemplo, nós já tivemos governos de esquerda, de direita, de centro, de todos os naipes dentro dessa conjuntura da DESO. E como é que você vê esse tipo de crítica a esse tipo de atitude de querer, né, sucatear para vender ou para dar a concessão? Primeiro, essa carapuça não serve ao nosso gestão, não serve ao nosso governo. Nós chegamos tem um ano, então não deu tempo nem de sucatear. É. Ao contrário, a DESO apresentou os melhores números de sua história justamente nesse ano da gestão do governador Fábio Tidieri. O que eu quero dizer é que, embora na gestão do governador Fábio Tidieri, extremamente eficiente, extremamente eficaz, a empresa pública tem limitações. Tem limitações. Mesmo tendo um lucro recorde superior a pouco mais de 40 milhões, não é o suficiente para fazer os investimentos da universalização. Então, é muito claro que nós temos que decidir aqui. É deixar a população com o esgoto ao céu aberto, com o pé no esgoto, o esgoto na porta, com doenças como cólera ainda cometendo a população, em especial na região de periferia, ou chamar a iniciativa privada, gerar 11 mil empregos nos 4 primeiros anos, depois estabilizar em 8 mil empregos, investimento de 4 bilhões e meio nos 5 primeiros anos e resolver o problema da população sem R$1 de dinheiro público. Ô Milton, uma situação, a gente vai sempre pegar essas perguntas até rápidas e fica mais prático. Por exemplo, uma outra situação, eu estou fazendo aqui daqui a pouquinho tem um pessoal do chat, viu? Já chegou pergunta, inclusive, aqui. Eu estou acompanhando aqui no YouTube. Aqui, né? Eu saber em qual câmera tá para me posicionar para onde eu olho. Pode ficar para aqui, essa daqui sua. Pode até levar para casa, não tem problema não. Mas veja bem, tem uma situação que sempre se coloca, as cidades pequenas. Bora lá. Os investimentos. Mas antes de falar na cidade pequena, a gente paga já uma água, não é barata a água de Sergipe. Primeiro porque essa água que você está bebendo aí, ela é mineral. Sim. Ela não veio da torneira. Então, além de eu pagar aquela água cara na torneira, para eu lavar algumas coisas em casa, até cozinhar, beleza, a depender do dia. Mas a gente paga uma tarifa que não é barata já, né, no caso. É a segunda maior tarifa do Nordeste. A segunda maior. Coladinho com a Bahia. Cara, Coladinho com a Bahia. A tarifa média de Sergipe é a segunda tarifa mais cara do Nordeste. E pergunta à população se tem água na torneira. Não, essa água aqui é mineral, pessoal. A gente bebe, na verdade, assim, a gente observa que o crescimento das distribuidoras de água, né, e das fontes no estado de Sergipe ele é grande, talvez por conta dessa deficiência, talvez, que todo mundo gostaria de tomar água da torneira. Essa água mas feita, eu falo mais, mas tem gosto. Eu falo mais básica do que isso, Sandro. Água para tomar banho mesmo, sim, água para lavar o prato. Sim, perfeito. É verdade. Aqui eu tinha uma areazinha rural aqui em Malhador, de 60 dias que eu passei lá na pandemia, 31 foi sem água. Foi sendo abastecido com carro-pipa durante 31 dias. Isso é realidade aqui. Vai em Frei Paulo e pergunte. Horrível. É verdade. Eu trabalhei um tempo na Educadora FM e todos os dias a ligação era para isso. Era uma briga por conta da DESO. A DESO é assunto. A adutora não sei da onde. E esse nome adutora já vem se arrastando pelo menos o tempo que eu tenho de comunicação, mais de 30 anos se fala, a adutora rompeu, a adutora do grande... Era tanto adutora que não acaba nunca. Mas rompe justamente por falta de manutenção. Investimentos. Falta de investimento. Tudo isso que acontece porque a empresa, por si só, não tem capacidade para isso. Mas vamos lá. Uma cidade pequenininha. Vamos falar de Pedra Mole. Tem muitos ouvintes lá em Pedra Mole, ou São Francisco. Mas São Francisco tem ali o Rio São Francisco. Acho que São Francisco não é na beira do rio, não, né? Cláudio? Você conhece? Vaza Barris, né? Mas vamos lá. Vamos falar de Pedra Mole ali. Pequenininho. A água
difícil de chegar. E os investimentos? A empresa que ganha uma concessão dessa vai ter interesse de desenvolver para que a água chegue até lá, a essas cidades de pouco volume, ou a esses lugares, né, que ainda não tem, por exemplo, não estou dizendo que Pedra Mole não tenha, mas pode ter um povoado que não tem ainda água, né, tratada da DESO. Ela vai ter interesse para isso, que é a grande pergunta de quem é contra ou de quem fica na dúvida, né? Em Sergipe, ela vai ter que ter interesse. Explico por quê. Ao contrário de Alagoas, e aqui vai o perdão aos nossos irmãos vizinhos alagoanos, que eles erraram em ter dividido em bloco. Em Sergipe foi adotado um bloco único. Em Alagoas foram 4 blocos. Os blocos que tinham municípios de maior viabilidade, serviço bem prestado. Os blocos que os municípios de baixa viabilidade estavam, o serviço não aconteceu. Até houve devolução para o Estado por uma empresa não conseguir mais financeiramente manter. Então, você separou em Alagoas, no bom português, se separou o osso do filé. Tem que colocar tudo junto, né? Aqui em Sergipe está no mesmo cesto o osso e o filé. Então a empresa que ganhar a concessão do saneamento aqui em Sergipe, ela vai ter que cumprir 3 metas. 2 metas. Uma meta que vai ter que cumprir a DESO. A meta da DESO é água tratada, 99%. Já está em 95%, com mais 300 milhões, ela chega a 99%, isso ela consegue resolver. Perfeito. Não precisa trazer o capital privado para isso. As 2 metas que competem à empresa concessionária. Primeira meta, 90% de esgoto tratado, 6 bilhões de investimento. E antes disso tem metas menores, isso em 10 anos, Sim. até 2033. Mas tem meta para 2025, tem meta para 2026, tem meta para 2027. A cada vez que a meta dela não for batida, vai ter uma penalidade, chama no mercado de pênalti, na tarifa. A tarifa Entendi. vai ser reduzida pela ineficiência da empresa que está prestando. Então ela vai sentir no bolso, vai ser punida no bolso por sua ineficiência. E Pedra Mole faz parte da meta dos 90%. É uma briga. Eu estou acompanhando Ela de vai perto ter que lá. ter 90% de esgoto tratado em Pedra Mole. É uma briga porque aquela região dali de Pedra Mole, Pinhão, Frei Paulo tem um açude na sua chegada, que aquele açude ali, inclusive é um pouco fiscalizado até pelo município, para que as pessoas não tomem banho, não usem, para aquela água, pelo menos, ser usada para algumas situações do dia a dia, né? De lavar uma casa, de usar para animais, porque justamente a falta de água naquela região, ela é grotesca, é muito forte. E aí vem sempre essa dúvida da água não chegar nos mais longínquos lugares. Eu vou abrir espaço já aqui, porque tem algumas perguntas. O caos histórico que o interior sergipano sempre passou com a DESO terá seu ponto de partida com a concessão. Investimentos vultuosos virão e os problemas diminuirão bastante, como também a geração de empregos. Né? Parabéns, Milton. É o Mark Angels. Um abraço ao Mark Angels. Está sempre acompanhando a gente, sempre colaborando, mandando críticas, sugestões e elogios pelo Instagram. Obrigado, Mark. Dernerley está com a gente, Jean Charles também, ele concessão urgente. Lucas Maia, é discutível a competência de Milton, é indiscutível, né? Eu acho que aqui é indiscutível, falo discutível. Sergipe ganha muito, Cláudio Santos também. José de Jesus, né? Deu uma noite, parabéns pela iniciativa. Selmoade, aqui é Marcel. É o prefeito Marcel Souza. Selmoade, porque agora da outra vez eu perguntei quem é Selmoade, só pode ser... É o prefeito Marcel Souza. Prefeito. Ele disse aqui, parabéns, Milton, pela sua trajetória. Seu avô, Zé Barreto, mais conhecido como Zé da Suprema, deve estar orgulhoso de você, assim como tia Simone também. Raimundo José de Souza, grande Marcel está Raimundinho. querendo emocionar. Falar a mesma frase do meu avô e de minha mãe. É difícil, né? Meu saudoso avô e minha saudosa mãe. Ele tá... Um abraço, prefeito Marcel. Parabéns pelo seu trabalho. Sou entusiasta de sua gestão aqui em Campo do Brito. O famoso prefeito Fiat Uno. É o Fiat Uno, né? Econômico. Um abraço, Marcel. Um abraço a Moacir também. Moacir também tá assistindo. Pai do Marcel, Marcílio e toda a família Souza. Olha, ele também está assistindo, o Raimundinho está assistindo, uma pessoa séria, competente, que irá contribuir muito com o desenvolvimento do nosso estado. Grande Raimundinho, um abraço, Raimundinho. É o tio de minha esposa lá, Raimundo. Tá pelo Brito, deve estar pelo Brito. Jorge Reis, boa noite. José Santos, boa noite. Empresa que comprar a DESO vai permitir que a população continue a usufruir
a água dos poços que a prefeitura fornece gratuitamente? Uma boa pergunta. Boa pergunta. Né? José Bispo Santos, ou José Santos Bispo. É, Não conheço José. Obrigado, José, pela oportunidade de responder sem essa e dúvida. desvendar mais uma fake news que o projeto vem sofrendo. Não tem nenhuma previsão de taxar água de poço. Não existe. É porque em alguns povoados se coloca um poço artesiano e muitas prefeituras, quase todas, quando tem condições, distribui essa água para aqueles moradores, né? Com anos, né? Faz uma ligação da DESO, vamos dizer assim. E essa água chega nas torneiras. Não tem né? nenhuma previsão, Sandro, de se cobrar, de se tarifar. Água de poço. Água de poço é água de poço. Está fora Perfeito. da rede. Sim. Nós estamos falando do sistema público, que hoje é público, mas o sistema geral do Estado de fornecimento de água e tratamento de esgoto. É disso que nós estamos falando. E foi vítima de fake news também. Já teve isso, né? Ave Já Maria, tô demais se perguntando. propagaram, dizendo que você vai pagar pela água pro seu poço agora. Na verdade, e aqui fica alerta à população, quando falta argumento de verdade, só resta mentira para assustar a população. O terrorismo é mentira. Porque nos argumentos não tem como você ser contra esse projeto. O projeto beneficia o usuário, que vai ter um serviço de muito mais qualidade pelo mesmo preço. Beneficia o Estado como gestor, que vai se liberar, vai liberar o orçamento, vai ter obra executada sem gastar R$ 1 e quase aporte de 80 milhões por ano a título de aumento futuro de capital na DESO, 80 milhões, e não interfere absolutamente nada na vida do servidor da DESO, que continuará trabalhando para a DESO, não mais no tratamento do esgoto, apenas na captação da água e no tratamento da água. Deixa eu coloca mais água aqui para Milton aqui. Esse cara Parece não que é eu comi brincadeira, carne do sol, né? Não, mas veja bem, tem uma dúvida, você falou de servidor. Essa é a preocupação de muitos servidores, né? A situação de você ou perder o emprego, enfim. Não. Existe alguma coisa, porque pelo que você me falou aqui, tá tudo bem amarradinho dentro de um contrato que, na verdade, não é um contrato com a empresa, né? É um contrato que vai ser formado com a empresa que ganhar essa concessão. Deixa bem claro, porque nenhuma empresa ganhou ainda. Não, Essa não, concessão não está nem aconteceu, aberta, né? não tá tá nem aberto o a leilão. concessão. E pelo que eu sei, parece que já teve uma reunião com vários prefeitos e a informação que tenho é que quase todos a favor dessa concessão, né? Impressionante a adesão popular, impressionante a adesão das lideranças políticas. Teve prefeito, eu não estou autorizado a dizer o nome dele, mas acho que não teria problema, mas não vou dizer que ele não me autorizou. Diga a primeira Mas letra. ele aí se- você adivinha. É Jota. Esta careta, pô, J é difícil. É. Por isso que eu falei. Ele falou, se levantou, quebrou o protocolo, interrompeu, disse: o vereador Fábio, tem 7 anos que eu espero por isso. Eu não aguento mais É porque cai nas costas dele, do né? prefeito. O desgaste primeiro é nele. Ele fez: eu não aguento mais gastar com carro-pipa. Verdade. Eu cheguei a gastar R$ 500 mil no meio de carro-pipa para abastecer minha cidade inteira, porque a DES não estava mandando água. E é uma manutenção eterna. Então, você pagar a segunda tarifa mais cara e alguém tem desconto na taxa mínima de água porque faltou 15 dias de água, Eu nunca vi, não existe, não tem. É 43 e acabou. Acabou. Não tem história. Com água na torneira ou sem água na Ou sem torneira. água. Com 30 dias de água ou com 10 dias de água. Eu sou uma situação que eu observo que em alguns órgãos do governo já existe uma certa, eu não digo privatização, mas existe uma terceirização muito forte. Perfeito. Quase todos, né? Perfeito. Eu vejo isso no Detran, na DES não é diferente. Quem instala água em sua casa é uma empresa, quem desinstala, ou seja, quem corta também é essa empresa, e a religação é um absurdo, né? Caríssimo. Se o cara der uma cagada de não pagar aquela conta, ele tá lascado, porque ele perde um celular para ligar de novo. R$300, né, para É um religar. dinheirinho considerável. E se for fruto de roubo, você registra o BO e paga R$180. Então, assim, que empresa cria barreira para ter cliente? Porque isso é uma barreira para você ter cliente. É uma barreira. Você vai na Energisa, que é uma concessionária Isso. de gestão privada, e a religação é próximo a R$50. Diferente, né? E muito mais rápida. A Energisa, outra coisa que é importante deixar, a Energisa foi privatizada, né? Sim. Era Energip, é isso? Isso. Ela foi privatizada, ela é 100% A Energip foi privatizada, privatizada. os servidores deixaram de ser da Energip Uhum. pública e passaram a ser da empresa que comprou a Energip. Outro processo, nada a ver com esse. Nada a ver com esse. É bom deixar bem claro, pessoal, porque a discussão ela precisa. Isso tem prazo também até para essa discussão findar com a possível concessão, né, Milton? A possível concessão vai depender do órgão colegiado da microrregião, onde os municípios têm 60% de voto e o Estado tem 40% de voto.
O governador Fábio Tidieri mudou a lei para que os votos fossem assim. Antes, a lei dizia que era 100% do voto do Estado. O Estado decidia sozinho o futuro e o destino da política de água e saneamento de Sergipe. O governador Fábio Tidieri, de forma democrática, disse: não, eu quero os municípios na mesa, eu quero os municípios tendo voz e voto. E os municípios hoje são maioria no colegiado da microrregião, com 60% dos votos. Então, essa concessão só ocorrerá após a aprovação do colegiado da microrregião. Uma pergunta bacana aqui de Ricardo Batista. Boa noite. Eu ia fazer essa pergunta porque eu vi, inclusive, em uma das suas entrevistas aí nas emissoras de rádio. Boa noite. A tarifa, né, se fala que a tarifa não vai subir, porque nos estados em que foi feito esse tipo de concessão, a tarifa subiu bastante. Sergipe vai ser diferente, por quê? Vamos lá. Primeiro que não foram em todos os estados. Alguns estados subiram, outros não. Rio de Janeiro não subiu, por exemplo. Entendi. Em Alagoas, alguns blocos subiram e outros não. Primeiro, Alagoas, como eu disse, já fez contrato errado na modelagem, em blocos separados. Segundo, tinha um preço abaixo do mercado, subsidiado. Nós já temos a segunda tarifa mais cara. Como a gente já está lá em cima... Não tem margem, não tem margem de aumentar. Nossa tarifa já é cara. Nós já pagamos caro pela água. É possível que desça, porque vai ser atrativa essa tarifa para quem quer investir, né? Então, Sandro, essa é a pergunta de muita gente. Seria uma opção descer? Sim. Sim. Mas nós estaríamos retardando as obras. Porque quanto mais se desce, menos geração de caixa se tem e mais alongamento no prazo se vai exigir do investimento. Então, nós optamos por manter o preço. Estará em contrato, estará no edital, que é proibido o aumento real na tarifa durante 3 anos. Perfeito. A tarifa terá rigorosamente o mesmo valor, com apenas incremento de correção monetária, ou seja, a inflação, que já acontece hoje. Que já acontece. Apenas com o incremento da correção e nada mais que isso durante 3 anos. E a tarifa de Sergipe já é alta o suficiente que dispensa corrigir preço. Em outros estados, a empresa dava prejuízo e, por uma política populista, o governo deixava a tarifa abaixo. E aí, quando a empresa vem, esse preço da tarifa não está adequado, vamos colocar o preço correto. Aqui em Sergipe é o contrário. A tarifa está muito alta. Possivelmente ela esteja atrativa para as empresas, né? Muito. Ela está atrativa. Nós vamos estar fazendo um roadshow, que é uma rodada de negócios, uma apresentação de negócios em São Paulo semana que vem. E são 5 turnos de reuniões, todos esgotados em meia hora. Já com empresas com esse interesse. Abril e agenda, esgotaram em meia hora 5 turnos de reunião. Estou falando aqui rigorosamente de basicamente 8, 16, 20 reuniões. 20 reuniões. Em torno de 20 reuniões. Existe também uma situação nessa tarifa, falando agora, né, do pessoal, existe algum tipo de tarifa social? Hoje tem alguma coisa de isenção de uma tarifa social? Porque se pergunta muito, poxa, quem paga 43, mas existe o pessoal de baixa renda que parece que tem uma outra, um outro preço, né? Tem um valor de R$22 para a tarifa social. Isso permanece. Permanece, a política, ao contrário, vai ser ampliado. Entendi. Que hoje nós temos 5, 6 famílias, isso vai ser ampliado para se chegar até 35 mil famílias. Isso é medido em cima do consumo ou vai para uma questão de, por exemplo, CAD único, Bolsa Família, usa esses parâmetros? Ou é consumo? É o parâmetro social, não é o consumo. Perfeito. Porque imagine um milionário que mora sozinho e consome pouco. Entendi. Já uma família com 6 filhos, avô, avó, pai, mãe, numa casa com 10 pessoas, consome muito. Sim. Então o critério não é consumo, o critério de fato é condição social. É condição social. Condição social. Isso permanece, ou seja... não permanece. Não permanece. Será ampliado. Será ampliado. 6 vezes mais. Entendi. 6 vezes mais. É possível que abranja mais pessoas possível dentro não. do CAD único. Vai abranger. Vai abranger. Entendi. Você já falou, a DESO tem que fazer com a Energisa cobrar pelo consumo. A DESO tem que fazer com a Energisa cobrar pelo consumo. É isso que eu entendi. Ireno me perguntou isso. Você entendeu? Eu entendi, porque na DESO você tem uma tarifa mínima. Isso. Que é basicamente 70%, 80% da arrecadação dos domicílios. Então, a regra de pagamento da DESO, na sua grande massa, é pela tarifa mínima e não é pelo consumo. São os 10 metros cúbicos. Isso. Na Energisa também tem a tarifa mínima. Monofásica, bifásica ou trifásica. Também tem. Só que, geralmente, o consumo de energia é muito maior do que a tarifa mínima. Entendi. Então, que
o Ireno aqui Ireno. tá fazendo aqui uma crítica, é que a tarifa... Ele está perguntando, né? na verdade, é uma pergunta Isso. que questiona se não está alta, é isso que eu estou querendo dizer, Isso. a tarifa mínima da DESO. Uhum. Porque já que eu não estou consumindo os 10 metros cúbicos e estou pagando pela mínima. Pela mínima. Entendeu? Entendi, Mas perfeito. essa é a regra que existe basicamente no país todo. Ô Milton, o interesse das empresas é fato por conta de uma tarifa que já é alta, né? Você já falou dessa rodada de apresentação, vamos dizer assim. O Estado ele é pequeno e quando a gente fala sobre privatização, vocês encontram uma barreira muito grande justamente no pessoal que defende o emprego, que está defendendo o emprego, que acha que o Estado tem que estar dentro. Mas a gente tem também dentro do Estado algumas economias mistas, né? De sociedade, no Estado e no Brasil. Você tem você tem Banco do Brasil, você tem Caixa Econômica, que tem... enfim, eu acho que a Caixa Econômica também... Não, Caixa Empresa pública. É empresa pública. A Mas o Banco do Petrobras, Brasil tem Banco do Brasil, Petrobras, né? Então, a DESO, explicando em miúdos, basicamente o governo é um dos acionistas maiores, né? Não, 99%. Tem uma partezinha do Fundo de Previdência dos Servidores. Entendi. O governo é o controlador. É o controlador. É o controlador da DESO. Isso numa concessão acontecendo são 35 anos. E não muda nada. O governo continuará sendo controlador da DESO. Você está falando há pouco dos terceirizados. Sim. A DESO hoje tem 1.500 servidores efetivos. 1.500 somente? 1.500 servidores efetivos e 2.000 terceirizados. Tá? 2.000 terceirizados. Então já está privatizada. Eu vou contar uma história aqui. Me permita contar uma história que aconteceu aqui. Não vou dizer o nome da empresa e não vou dizer o nome do funcionário. Eu não tinha água em casa. Quando eu construí minha casa, eu coloquei um poço. Faz muito tempo, não sei quanto tempo, 6, 7 anos. Coloquei um poço que escava aquele poço. Aí fizemos os testes, a água boa do poço. Passei uns 3 anos sem ter água, sem colocar água do DESO. Depois, com o tempo, deixei a ligação, vou ligar a água do DESO, porque teve uma seca muito forte na nossa região aqui. Seca que eu digo assim, né? Uma escassez e os poços diminuíram. Eu disse, vou ter que colocar água do DESO. Me lasquei, mas tudo bem. Contratamos, coloquei. A primeira casa que eu tive, com uns 18 anos de idade, quem colocou os tubos na rua foi eu. Eu que comprei. Muita gente aqui, em várias cidades do interior, faz isso. Que às vezes o cano chega até aqui para chegar naquela casa ali que você comprou num terreno, né? Num loteamento que abriu. Foi isso. E esse loteamento hoje aqui, por exemplo, quem é de Campo do Brito sabe, na rua Roque José de Souza, que hoje já está povoada, na rua de um grande colégio, até a metade não tinha água. Eu coloquei 6 canos, 6 vezes 6, né, 36 metros para chegar na minha casa. Hoje já está tudo povoado, isso naquela época. Depois de um tempo, agora com a nova casa, um tempo atrás, eu tive que colocar. O que aconteceu? A empresa foi lá para cavar. Cavou a rua mais ou menos 2 palmos. Aqui não tem água da DESO. E foram embora. 6 pessoas da empresa. Foram embora. Não ligou a água. Em contato com o funcionário da DESO. Olha, chame fulano de tal, ex-funcionário, né, que trabalhava prestando serviço. Ele acha esse cano, liga a ligação, você dá uma gratificação para ele, você vem aqui e assina. E foi o que aconteceu. O cara sozinho cavou. Porque como é que você vai botar... Então a empresa foi tão incompetente à época, ela cavou 2 palmos. Não achou o cano. Como é que você vai botar um cano de água a 2 palmos do piso? Não tinha. Era um pouco mais profundo. Não, aqui não tem. Nesse loteamento não tem água encanada. Foi embora. Com a Kombi cheia de gente. E eu disse, tá bonito agora. Aí eu paguei essa ligação, chamei o cara. Na época paguei R$50, ele ligou água lá em casa. E diga-se de passagem, o loteamento é onde fica o fórum de Campo do Brito, onde fica o ginásio, é por aqui. Dentro da cidade. Dentro da cidade, pô. Então, assim, é essa situação que às vezes eu falo, muitas das vezes, que alguns órgãos do governo já têm essa terceirização. Eu fui tirar minha carteira agora recente do Detran, todo mundo que me atendeu era de terceirizada. Eu acho que só recebi a assinatura. Essa é a pergunta do cidadão. A empresa não já está privatizada? Veja. Agora, facilita, né? Você não tem um contrato, enfim. Vamos lá. Tem uma diferença muito grande, né? Numa parte de gestão, você poder responsabilizar quem acerta ou quem erra é essencial. Se um terceirizado hoje erra perante o consumidor, quem é que paga? Quem é? A DESO. É a DESO. Se um concessionário erra perante o consumidor, quem é que paga? É, verdade. O concessionário. Então o que a gente vai colocar é que tenha responsabilidade sobre aquilo quem tem a execução do serviço. Que é muito bom você errar e que alguém pague pelos seus erros. Então, numa concessão, quem paga pelos próprios erros é o concessionário, não é a DESO. Então, essa é a primeira diferença e principal diferença
nesse modelo de terceirização para concessão. Eu vou com os ouvintes aqui, mas eu quero que você me fale de uma situação também. Os ouvintes, tô no rádio, viu, bicho? Mas tá ouvindo também. Parece que foi a Alemanha, eu vi uma entrevista sua que alguém questionou sobre a devolução dessa concessão, ou foi privatização, não me lembro bem, na Alemanha. Aí o cara já vai logo pro país, né? Que eu acho que deve estar a parte de... Pô, a Alemanha é extremamente forte na questão do lixo, na questão do saneamento. Explica essa situação aí de alguns países que citaram isso. Em determinado país não deu certo, o governo já pegou de volta. Explica essa situação para quem está nos assistindo agora. Citaram de Paris. Foi Paris, Foi isso, Paris. Isso. Que em Paris o sistema era público, passou a ser privado e voltou a ser público. O sistema era público em Paris. Foi feita uma concessão de 25 anos. Então, durante esses 25 anos, a empresa concessionária trocou toda a tubulação de chumbo por material, que eu não me recordo qual era o material, mas muito mais moderno. mais né? moderno, e outra, Isso. que não fizesse mal à saúde. Isso. Chegou a 100% de esgotamento. Antes era menor que 70%. E 100%, 99,98% de água tratada e 99,95% de esgotamento sanitário. Depois de feito todos esses investimentos, depois de ter aumentado em 30% a 40% a cobertura de domicílios, em ter reduzido as perdas a mais de 1/3 de redução de perdas, em ter reduzido a tarifa, se venceu o contrato. O contrato venceu o seu tempo. No momento que se vence o contrato, a prefeita de Paris era de viés socialista e não renovou a concessão. É diferente você tomar porque deu errado. Deu errado, entendi. E outra, Estava funcionando, né? estava funcionando, ela não renova, se cria uma nova empresa pública e nos 3 anos seguintes reajuste de 40% na tarifa. Ou seja, a empresa Ficou mais cara. ficou mais caro. Pergunte ao parisiense se ele gostou, que não foi renovado. Complicado. Então ficam pensando exemplos Sim. lá longe, porque não tem como ninguém daqui validar ou contestar, mas pegaram o cara errado. Ó, tá no Eu YouTube, o pessoal de pesquiso. Paris que estiver entendendo o que a gente tá falando, vamos ver se a gente sabe de alguma coisa aqui. Tá aqui Olha, a Gabriela dizendo, já fiquei 20 dias sem uma gota de água na torneira, é em Poço complicado. Redondo. É Mas complicado. não é uma vez só, não. São várias vezes. É rotineiro, 3, 4 rotineiro. vezes no ano. Olha, o Ireno entendeu, ele disse que era isso mesmo, Matheus, de 2021 a 2023, a DESO possui um rendimento de 750 milhões de reais. O gestor não acha que a captação de 80 milhões é menor do que a de 250 arrecadados nos 3 últimos anos? É uma pergunta do Matheus Oliveira. Eu não compreendi. Veja bem, ele falou de 2021 a 2023, Certo. a DESO possui um rendimento possuiu, né, de 750 milhões de reais. O gestor não acha que a captação de 80 milhões é menor, mas esses 80 milhões do que Eu acho que eu estou 250. começando a entender, porque eu falei que o Estado aporta 80 milhões na DESO. Sim, E ele está confundindo faturamento com lucro. é isso que a questão aqui está bem embolada nesse sentido. O lucro em 2021, salvo engano, 7 milhões. 2022, 43 milhões. 2023 não fechou o número, mas vai ficar próximo aos 45, 50 milhões. Uhum. Então, o lucro em 3 anos não dá nem 100 milhões. O aporte em 3 anos, mais de 200 milhões. Então, a pergunta está partindo da premissa errada. Matheus, depois dá uma reposicionada aí. A pergunta está partindo da premissa errada. Entendi. É que ele está dizendo aqui que... Mas é o pessoal da DESO, né? Mas a gente está tem sabendo esse também. número, né? Tem esse número, né? Ligação irregular, tá dentro de perda, 2 ineficiências. Os vazamentos. Eu até recebi um vídeo aqui do prefeito Marcel mostrando um vazamento, um vídeo dele na Gameleira, que estava tendo um vazamento para um lado para o outro, água jorrando. Isso é perda. Vazamento, falha na tubulação antiga, falta de manutenção. Um outro tipo de perda são as ligações clandestinas. Os gatos. Que alguém faz a ligação clandestina, a empresa não fiscaliza e tem alguém pagando essa conta porque não está pagando. O que a DESO tem que dividir na tarifa, se eu estou vendendo, por exemplo, 1 milhão de metros cúbicos de água, e se tem 1 milhão de domicílios, eu vou dividir a conta por 1 milhão de domicílios. Mas se desses domicílios, 400 são irregulares e 600 são regulares,
eu vou dividir a mesma conta pelos 600. Pelos 600. Então, o percentual de perda de água da DESO, que é próximo a 50%, faz com que a gente consuma 2 copos, pague por 2 copos e só consuma 1, porque o outro é desperdiçado. O Milton, é muito grande esse nível. Muito o grande. que é aceitável de desperdício? No máximo de 25%. 25%, né? Média do Japão, 13%. Aqui em São Paulo, cidade da Palestina, Operação da Iguá, 11%. O Japão é quanto? 13%. Tem hora 13%. 13%. Olha que Média do mundo desenvolvido, 15%, 16%. Agora 50% é mesmo. Intolerável, 25%, mais que 25%. Muito complicado. José, olha, eu só acredito nessa situação. Eu tenho concessão, eu só não acredito nessa situação. Eu tenho concessão de uma cidade e vou permitir que eu tenha um concorrente vendendo ou dando água com os poços? É uma pergunta. A Gabriela já falou aqui que foi o que disse. Sobre os poços, Sobre os repito. poços de novo, né? Não, sim, você não vai usar o sistema da DESO. Você não vai usar o sistema da concessionária. Aham. Tem lá um poço, você pegou o seu balde, é com você. Não tem nada a ver com a DESO, isso Perfeito. não tem nada a ver com a concessionária. Aham. Toda a água que será cobrada é toda a água que entrar no sistema de distribuição. E é justo que quem pagou pelo sistema tenha uma remuneração por isso. É porque o cidadão fica pensando que assim que a empresa que ganhar uma concessão dessa vai chegar amanhã ou depois, fazer uma fiscalização nos sítios povoados para saber e desligar esses poços para ela explorar, seria isso? Não, nem cabe o isso. pensamento, Não né? tem essa previsão no contrato, a empresa não tem poder para isso. Eu observo, aqui nós temos energia solar, eu observo que, por exemplo, a energia solar, por exemplo, as concessionárias já eram para estar com as suas, enfim, né? Também tendo as usinas, então é mais ou menos por aí. Talvez ela ache até interessante que no determinado povoado distante, a água do poço esteja servindo, porque ele vai se preocupar com outra região. que Ela não vai tenha, se né? preocupar com o que é custo dela. Isso, Aquela água do poço não gera R$1 de custo para a concessionária. entendi. Então, se não gera R$1 de custo, ela não está preocupada. E também Ela- ainda passa o tratamento e a captação é com a DESO. Eventualmente, um poço desse até reduz o número de ligações clandestinas. Perfeito. Eventualmente, até perfeito. reduz o número de ligações clandestinas. Então, assim, tudo que estiver fora do sistema não será cobrado, é fora do sistema. O que estiver no sistema será devidamente e corretamente cobrado. Ô Milton, observando em termos de prazo, olha outra coisa, vai ficar aqui, o YouTube vai ficar aqui esses cortes, a gente vai pegar alguns cortes desses, Poderia você ser, compartilha, né? poderia ser acariciado com tudo que estou falando hoje. Acariciado, né? É. Deixa eu dizer uma coisa, e eu, deixando bem claro você de casa, pessoal, nós assim que nós temos o Milton aqui, e nós vamos buscar uma outra pessoa para contrapor depois, não nesse momento agora, mas justamente em uma outra oportunidade, entrevistar aqui. Milton, quais são os prazos? O que você acredita que está acontecendo? Por exemplo, quais são os próximos passos para que isso seja concretizado? Acredita que em 2024 seja possível isso? Não? Se tudo der certo, se tudo correr dentro do que vocês estão programando? Nosso cronograma é edital lançado no final desse mês de fevereiro. Agora já? Já tem consulta pública no site da desenvolve.se.gov.br. Toda a população pode e deve entrar. Tem um caderno por município dizendo a situação atual e os investimentos serão feitos por município. Os empregos serão gerados por município. Detalhadamente. O valor de investimento por município também. Então, toda a população pode e deve entrar e dar sua colaboração, sua sugestão para o projeto. E o final da consulta pública, 18 de fevereiro. E ao final dessa consulta pública, as sugestões serão analisadas e serão submetidas ao colegiado da microrregião, para que esse colegiado delibere e decida se a concessão será adotada ou não. Que esse plano, inclusive, do marco do saneamento, foi construído também com a comunidade. Eu me lembro que eu participei há um tempo atrás, que é um marco que foi construído com os povoados e tal, para que obedecesse. Ou seja, a mesma coisa que vocês estão fazendo agora com concessão, ouvindo também a população para ajustar alguma coisa. Seria isso? Isso, inclusive no dia 6 de fevereiro, agora às 13 horas, teremos uma audiência pública disponível pelo YouTube, onde toda a população também poderá participar. Cara, ó, você que está em casa assistindo a gente hoje, foi corrido. Milton já explicou por que não deu para chegar às 7h30. É justamente uma situação pessoal. Isso. E a gente teria até uma audiência um pouco maior, porque é o costume das pessoas, é natural, uma sexta-feira, mas vai ficar aqui. Agora, o mais importante de tudo isso é que você de casa tenha a curiosidade de acessar o que ele acabou de dizer, o endereço virtual para você estudar um pouco mais. E aí, tirar as suas conclusões posterior à lida disso, né?
faça um contraponto. Repita aí de novo, Milton, o endereço. No site do governo você encontra também, né? O se.gov também encontra, não, né? Que é mais fácil. Site da agência. É da agência, né? Desenvolve.se.gov.br. Esse é o site Lá tem a consulta pública. a consulta pública. Outra coisa, não é só de Deso que vive a agência, né? Não é só Qual é de os Deso. próximos passos? O que é que vem por aí? Pode adiantar, não? Recebemos essa semana empresários de Minas Gerais com investimentos na casa de centenas de milhões aqui em Sergipe. Semana passada, empresários de São Paulo com investimento na casa de 30 milhões na parte de usina de reciclagem de eletroeletrônico, captação na área de energia limpa, captação na parte de indústria. Já são 6 empresas captadas em andamento para que a gente possa estar gerando emprego para Sergipe. Política de desburocratização e incentivo ao fomento da geração de emprego. Por exemplo, a agência participou ativamente, junto com a Cefaz, na elaboração do decreto que fez o G. Barbosa voltar com seu setor de compra. Isso, muito importante. 600 empregos gerados. Ano passado, segundo melhor ano da história de Sergipe de geração de emprego, quase 14 mil empregos gerados. Então, realmente, nós estamos aqui empenhados para que o governador Fábio se torne cada vez mais o que ele já tem sido no primeiro ano, que ele fique nos próximos 3 anos, conhecido como governador do emprego. Denis Andrade diz, Sandro, aqui em Areia Branca tem povoados que a água quase nunca chega, mas a conta sempre é pontual, né? E a Rosilda Aparecida, esgoto a céu aberto em várias ruas, Barra dos Coqueiros. Isso é em várias cidades, né, cara? Século XX aí, século XVIII. É absurdo, né? Parece o século XVIII, nós estamos aí na Idade da Pedra. E quando se fala em saneamento é para tentar resolver essas questões, né? Infraestrutura, erradicar. Cada R$1 investido em saneamento, você economiza 4 da saúde. Sim, sem dado dúvida. da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, nós vamos ter uma saúde de melhor qualidade, nós vamos ter emprego gerado, vamos ter serviço de melhor qualidade e vamos acabar com o esgoto a céu aberto nessas várias ruas, inclusive na Barra dos Coqueiros, mas em todo o Sergipe. Em todo o Sergipe. Tem uma cidade, eu acho que foi São Cristóvão, que ela não quer participar desse pacto ou dessa concessão, porque parece-me que ela tem uma situação dela própria, seria isso? É São Cristóvão a cidade, não, né? O prefeito de São Cristóvão tem manifestado oposição ao projeto, tem manifestado de forma republicana, educada e democrática uma visão contrária. No entanto, essa decisão não é de São Cristóvão, é da microrregião. Entendi. A microrregião decidindo, todos os 75 municípios devem participar. A microrregião reprovando, nenhum dos 75 municípios participa. Vamos jogar aqui. Itabaiana é uma cidade grande de uma microrregião. Itabaiana não quer participar, uma hipótese. Não quero participar disso aí. A microrregião é única. São 75 municípios. E a maioria dos votos. Perfeito. Se 50,1% dos votos quiserem a concessão, acontecerá em todos os municípios. E houve agora uma grande polêmica, acho que em Itabaiana também não foi diferente, da taxa de esgoto, né? Que começou a cobrar, teve contas que dobraram, enfim, foi uma grande reclamação. Você viveu isso lá, Cláudio? Lá não chegou ainda. Não chegou ainda não, né? Mas vai chegar, não? Tá afim que chegue? Grande. Olha, por que esse valor da taxa de esgoto comparativa com o valor da tarifa? 80% do valor da tarifa, é isso? Do mesmo jeito que eu falo que a tarifa aqui em Sergipe é a segunda mais cara do Nordeste, na casa do esgoto é o inverso. Nós temos a taxa de esgoto mais barata do Brasil. Geralmente a taxa de esgoto é de 100% ou de 120%. Aqui em Sergipe é de 80% apenas. Entendi. Então, como você tem a água que entra, essa água sai, essa água será coletada, deveria ser pelo menos, né? Mas será coletada, encaminhada para a estação de tratamento, para que ela volte aos rios, aos mares ou a outro destino que ela tenha, de forma tratada, para que não tenha mais contaminação de rio, de mar e nem de lençol freático. Deixa eu perguntar uma coisa aqui agora, vamos falar aqui de interior. Quando se fala em esgoto, aí tem muitas residências, isso é natural em várias cidades do interior, a fossa ou séptica ou a fossa normal, aquela fossa que faz. E o cidadão, não, mas meu esgoto vai para a fossa. Não tem assim? Sim. E aí chega às vezes na conta dele a taxa de esgoto. Estou dizendo onde chega, né? Obviamente. Qual é esse contraponto? Isso vai acontecer, não? Não pode. Você não só pode né? cobrar taxa de Quando esgoto. tem o esgoto, tem a tratação... a coleta e o coleta tratamento de esgoto. Perfeito. Onde não tem, Deixa não bem pode claro. ser cobrado. Não pode.
Se isso acontece hoje, acontece de forma indevida. Entendi. Muito O cara claramente. tem a fossa dele, na casa dele, o esgoto vai para ali, o que vai para a rua é água Minhas da coisas são muito chuva. claras, Sandro. Sim. Muito claras. Se isso acontecer hoje, é de forma indevida. Só Perfeito. pode haver a cabrançagem de esgoto, onde você tem rede de esgoto instalada. Perfeito. Milton, eu confesso que até a pergunta é a Milton, Sandro, o que achou que aconteceu com o Marco, não, o que achou que aconteceu com o Marco do Saneamento? Isso. É isso? É. Isso foi uma excelente iniciativa do governo federal em 2020. Destravaram bilhões de investimento, geraram milhares de empregos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, foi feita a concessão 13 mil novos empregos. É muita coisa. Isso é uma maravilha. É uma maravilha. Isso é uma maravilha. Empregos, resolveu problemas seculares de saneamento, doenças que eram presentes, como cólera, foram erradicadas em diversas regiões. A Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, que a gente visitou, já tem peixe. Era uma lagoa que não tinha vida, de tanta poluição que tinha lá. Sim, sim. Então hoje é uma lagoa que já tem vida, já tem peixe. Quem sabe em breve já está própria ao banho. Ao banho. Eu vou só colocar aqui, só para retornar, e a gente já perto de encerrar. Você falou um dado interessante que te credencia para esse trabalho de concessão, não de concessão, mas esse trabalho de divulgar essa concessão, de trabalhar essa concessão. Você falou do retorno do G. Barbosa a Sergipe, né? Aqui é uma propaganda gratuita do G. Barbosa, mas a gente sabe que quando vem uma empresa de grande porte, como está acontecendo, por exemplo, aconteceu agora recente em Glória, o Mix Mateus se instalando por lá, Itabaiana está tendo uma situação também de grande rede. E aí você pega uma rede dessa que saiu daqui, né, o centro de distribuição, Isso. né, e ele volta, então já te credibiliza para outras lutas, né? O nosso foco é colaborar com o Estado, nosso foco é gerar emprego, o nosso foco é diminuir a dependência do Estado da população, que a população precise cada vez menos do Estado, que os serviços sejam prestados com o menor preço e a melhor qualidade possível, com o menor preço e a melhor qualidade possível, e que para isso nós teremos que enfrentar e ferir interesses. Natural. Sem dúvida. O sem sistema dúvida. que está aí hoje atende alguns interesses. Tem salários na DESA de mais de 60 mil reais. É mesmo? Mais de 60 mil reais. Porra, rapaz. Aí o cara pode beber Coca-Cola na torneira mesmo, bicho. Pode Porque beber vinho. Tem dias que tá vindo Pode assim, tomar viu? vinho. Rapaz, 60 mil. Ou seja, é um teto maior até do que o próprio governador. Muito maior que o do É, governador. maior. Quase Dobro, o dobro. quase o dobro. Maior que o do ministro Supremo do Tribunal Federal. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, é natural que você, quando toma medidas como essa, você fere interesses. Grupos de interesses, claro que vão reagir. Mas quando você tem convicção do que está fazendo, é o melhor para todos, que não está prejudicando nem está sendo desleal com ninguém, você vai em frente na luta, você vai em frente, como estou fazendo aqui hoje, como venho fazendo nos últimos 3 ou 4 semanas, vindo aqui debater publicamente, pedir alguma restrição de pergunta. Não, não. Nenhuma Eu nem restrição. perguntei hoje. Pergunta a todo mundo, né, Daniel? O cabelo tá bom hoje, Daniel? Tá bom, você é meu filho. Nenhum tipo de Nunca. restrição de pergunta. Fui ao debate com o presidente do sindicato Sim, eu assisti, ouvi. em uma emissora de rádio na capital, Ouvi. sem o menor problema, que nós temos convicção que essa concessão será um marco. Sergipe vai crescer mais do que 1,5% ao ano, somente com os investimentos durante 4 anos da concessão. Só uma pergunta. É um caminho sem volta? Isso é fato que acontece esse ano? Essa concessão? Depende da aprovação da microrregião. Sim. A microrregião, Em aprovando, em tá aprovando, tudo pronto. em junho o contrato deverá ser assinado, o martelo deverá ser batido. Bom, eu estou satisfeito, Milton. E também já digo mais uma vez aqui, pessoal, quem está nos assistindo sabe disso. Nós já trouxemos aqui prefeitos a favor, prefeito contra, vereador a favor, empresários. Edson já esteve aqui, Valmir Francisquinho também, Adailton, Marcel, prefeito Zé Augusto. Meu amigo Zé Carlinhos. Zé Carlinhos esteve Zé aqui. Carlinhos esteve acompanhei, aqui. assisti aqui o Foi podcast bacana dele. o podcast Aliás, dele. um abraço aqui pro Zé Carlinhos, meu amigo, que eu gosto Grande muito figura. também. Grande figura. Foi pai. grande figura. Tenho um prazer imenso conversar com ele. Você falou em Zé Augusto, José, eu falei Zé Augusto aqui, mas ele é quem sofre lá em Pedra Mole com água. Recentemente agora teve lá uma situação mesmo de que fotografaram ou filmaram um caminhão-pipa pegando água em Frei Paulo e disseram que aquela água era para consumo humano. Cara, tem dias que se não tiver jeito, o cara vai ter que beber a água do que vier, porque senão ele vai morrer, Ou morrer de sede. Mas não foi o caso. O caminhão-pipa era para outro abastecimento e a água para consumo humano é captada em Simão Dias e Glória, né? Que é o que fica mais próximo daquela região lá de mais. Caiu nas costas do prefeito. Que quando falta, é impressionante. Nas cidades pequenas, quando falta água do DES, os prefeitos estão tudo lascados. Cadê o caminhão-pipa? Não tem caminhão-pipa. E é tudo nas costas É dele. razoável.
É difícil, né? E a água Ele do paga por um preço e a, que não é e dele. a água do caminhão-pipa não tem o tratamento devido. Não tem, Não tem o diferente. produto químico, não tem nem o controle de qualidade devido. É diferente. Então é muito claro, eu acho que assim, é muito claro você ter que escolher. É deixar a população sem água na torneira e com esgoto ao céu aberto na porta, ou não. Ou sem R$1 de recurso público, É difícil. sem aumentar a tarifa para o consumidor, sem resolver esse problema, gerando emprego, gerando arrecadação e crescimento econômico para o Estado. Tô certo, Cláudio? Certíssimo. Então, pronto. O Cláudio falou, eu concordo. Obrigado, Milton. Obrigado pela sua participação. A gente vai estender o convite aqui para as pessoas que têm uma informação diferente ou que contraponha a isso. E a gente espera que realmente essa situação da DESO se resolva. O que o cidadão mais quer é... Eu tenho muita vontade. Tem uma cidade que eu fui, meu filho é casado com uma menina de Nossa Senhora da Glória, né? Mandar um abraço para todos de Glória. E eu já tomei água de lá, porque é água que vem do São Francisco. A gente tomou água da torneira, bacana. A água é legal. Algumas cidades que usam aquela água de lá. Agora, recentemente aqui na região, tá todo mundo lavando as caixas d'água, que tá tudo cor de suco de maracujá e tal, que é uma situação do tratamento. O que é? Ninguém sabe ainda. Ninguém nunca vem a público. A gente torce para que seja resolvido, seja com a concessão ou, quem sabe, o Estado, né, melhore essa atividade da DESO, que vai ser bom para todo mundo. Obrigado mesmo pela sua vinda. E a gente diz ao pessoal que foi um esforço muito grande. Você vem de Aracaju e hoje teve essa situação pessoal sua, de um falecimento, né, de uma pessoa conhecida. Próxima. E a gente agradece de coração você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Sandro, o convite. Parabéns pelo seu programa, já lhe acompanho. Ó. Já lhe conheço de antes de comunicador. Tivemos lá tentando colocar a loja dele no shopping, lá não deu Foi. certo. Quem sabe um dia? A faculdade, não foi, Milton? Cláudio estava lá também. Então, você sempre um grande comunicador, admiro demais a forma que você se expressa. E muito obrigado por abrir a porta do seu estúdio, juntamente com o seu filho, para me receber aqui tão bem em Campo do Brito. Vamos lá, torço para que dê tudo certo e que a gente tenha uma água de qualidade e que os outros projetos também vinguem, porque é bom para o Estado, é bom para todos nós. Obrigado, Fera, que está ali acompanhando o Cláudio. Forte abraço, prazer vê-lo. Em breve vamos passear de novo em Jeremoabo, viu, bicho? Né? É bom que é fresco. É fresco. Rapaz, mas você vê que revolução está acontecendo por lá, do ponto de vista de frutas, de coisas. É impressionante, né? É muito um abraço ao meu amigo ali. Gabriel Leite, lá, filho do Ezequiel, que está fazendo um grande investimento lá. Sim, muito bacana. É mesmo, foi? E foi, né? Aquela ali, não foi? Né? Manari, Fazenda Manari, tive lá, tomei a água que saiu lá do chão, lá do poço, enchemos a garrafa de água fantástica naquela região. Obrigado, Fera, forte abraço a todos vocês. O início do vídeo tá comprido, eu vou editar depois, porque não cortar nada aqui, isso aqui vai tudo pro ar. Mas a gente teve um tempo de espera, justamente que o Milton tinha nos confidenciado, que estava com uma situação em Aracaju e a gente entendeu muito bem. Amanhã tem os melhores do ano em Campo do Brito, o maior evento social, né? Vai estar por lá toda a sociedade britense, que teve a sua evidência levantada aí por votos da galera no mês de dezembro. E amanhã é um baile bacana, com Estação da Luz, com Cássio Ranieri, e todo mundo reunido numa festa, numa confraternização lá no Estilo Hall. Um forte abraço a todos vocês e até próxima quarta-feira, que vamos ter aqui os melhores momentos desse show de amanhã, dessa festa de amanhã social e, obviamente, na sexta-feira, mais uma figura aqui para a gente bater um papo. Tchau, um abraço.